Shabbat Shalom. A nossa porção hoje, a nossa paraxá dessa semana se chama Paraxá Tetzaveh, que quer dizer ordena. Ela está no livro de Êxodo 27, 20 até o 30, 10. E temos também a porção dos profetas Ezequiel, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, Hebreus 13, 10, 17, e complementando o Salmo 65. Mas esse Shabat de hoje, ele tem algo especial. Ele se chama Shabat Zahor, que... Por que chamarmos esse Shabat de Shabat Zahor? Porque nós estamos exatamente uma semana anterior à festa de Purim. Para quem não conhece, a festa de Purim é só ler o livro de Esther. Quem não sabe onde está o livro de Esther, ele está logo após Neemias. Então é fácil achar. Essa festa, Purim, ela celebra a frustração do plano de Amã, que era um amalequita e que tentou destruir todo o povo judeu. Essa paraxá, ela é complementada com o chamado Zahor, que Zahor significa lembra-te. Para lembrarmos de Devarim, Deuteronômio 25, 17, 19, que sempre lemos no dia de hoje, nesse Shabat, como se Deus estivesse nos ordenando. Lembre-se da maldade de Amaleque, porque queria matar todos os judeus. Então, o Senhor ordena que nós eliminemos, erradiquemos a memória dele da face da terra. No Shabat tradicional, tira-se os rolos, né, da arca Aron HaKodesh. Nossa está em projeto no céu, mas breve esse projeto vai descer para nós e nós vamos ter ela aqui ao vivo e a cores pela graça do Senhor. E quando tiramos esses dois rolos da Torá, no primeiro rolo nós lemos exatamente a porção dessa paraxá de hoje. E são chamadas 7 pessoas para virem à frente ler esse texto. E no segundo rolo, lê-se Zahor, que é o que está em Deuteronômio 25, 17, 19. Então, nós não temos a arca, mas no final da apresentação dessa paraxá, eu vou chamar uma pessoa para que ela venha aqui na frente com a sua Bíblia e leia Devarim, Deuteronômio 25, de 17 a 19. Então, assim que terminar, né, vão manter nos nossos lugares, né, não vamos levantar ainda não. Essa pessoa virá aqui, vai ler para nós. Alô? Vai ler para nós Deuteronômio 25, de 17 a 19. Apenas 2 capítulos. Então, 2 versículos, rapidinho. Essa pessoa, né, que vem por último ler o rolo da Torá, né, ela é chamada de maftir,
que é a última a ler a porção da Torá. Bom, agora iniciando, então assim, né, eu aproveito esse tempo para convidá-los para a próxima sexta, né, a gente realizar o Shabat de Purim, né, contarmos sobre a história, sobre o que representou isso. É muito interessante, né, essa história não pode passar em branco. Então, iniciando, Êxodo 27, 20, tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Tá. A oliveira, né, ela é um símbolo de Israel, né, um dos símbolos de Israel, que tem os frutos formosos, né, as famosas azeitonas. E uma oliveira não morre, porque à medida que ela vai envelhecendo, que alguns galhos deixam de dar frutos, eles são podados, esses ramos velhos, e aí saem ramos novos, e os frutos brotam e continuamente começa a dar fruto. A oliveira, algumas curiosidades, né, sobre a oliveira, ela necessita de 10 anos para começar a dar fruto. Mas o seu maior rendimento não acontece com menos de 40 anos. A folha dela mantém-se sempre verde. É uma árvore que não precisa de muita água, mesmo sendo plantada num clima muito quente e muito seco. O azeite, né, que é o fruto das oliveiras, ele é um líquido muito saudável para o corpo, recomendado, né, por vários nutrólogos, nutricionistas. E ele tem várias utilidades e serve até como combustível, né, para as lâmpadas de azeite, né? Hoje nós não temos mais as lâmpadas de azeite, mas funcionava como combustível para mantê-las acesas, né? Como no caso da menorá. O azeite, ele é produzido através de uma pressão sobre as azeitonas que produz aquele líquido. E eu fico pensando também que, às vezes, nós também sentimos uma forte pressão e, com isso, a gente se agarra a Deus, se agarra a Elohim, se agarra ao Eterno e somos também purificados nos nossos corações. Não é a vida tranquila, mansa, que nos faz mais puros, mas sim a pressão, a mesma pressão que as azeitonas recebem para liberar aquilo que elas têm de melhor. Todos os demais líquidos, eles podem se misturar, mas o azeite não se mistura com os demais líquidos, simbolizando que a nação de Israel, ela não foi assimilada por outras nações, ela manteve a sua identidade. A identidade vai permanecer para sempre. As 10 tribos que se perderam a sua identidade. Mas isso, ao longo de 2000 anos, elas têm recuperado essa identidade. Mas houve uma tribo remanescente que nunca perdeu a sua identidade, que é a tribo de Judá, e também parte da tribo de Levi e parte da tribo de Benjamim.
coisa interessante é que se o azeite é colocado juntamente com outros líquidos, ele vai flutuar sempre por cima. E assim são as pessoas que cumprem a vontade do Eterno. Elas são elevadas acima das pessoas do mundo que não querem ter uma intimidade com o Senhor. E da mesma forma que o azeite serviu para iluminar o mundo, essa sabedoria que é refletida através do templo, ela se espalhou pelo mundo inteiro. E Yeshua, ele é comparado ao templo, porque ele é a verdadeira luz do mundo, que ele reflete no mundo físico a luz que ele recebeu do Pai no mundo celestial. Um comentário, né, um midrash, conta que uma das 7 lâmpadas que ardia quando o sacerdote chegava pela manhã, que ele ia fazer a limpeza da menorá, mesmo que ela não tinha recebido mais azeite do que as outras, ela sempre estava acesa. E à tarde, o sacerdote acendia as outras lâmpadas com essa, que não se apagava. O Talmud, né, volto a dizer mais uma vez, o Talmud, ele é um comentário, ele não é Bíblia, tá? Ele é um comentário de dezenas de rabinos, de sábios, de um conhecimento muito vasto, muito estudiosos. Então, é apenas um comentário, né? Eu vejo que muitas pessoas hoje estão largando a Bíblia e se dedicando ao Talmud. Esse não é o caminho. O Talmud é importante, mas é a palavra dos homens. E a Bíblia é importante porque é a palavra de Deus. Então, o Talmud conta, né, esse milagre que aconteceu até a morte do meu xará, Shimon HaTzadik, 40 anos antes da destruição do templo. E tudo indica que esse ano exato que ele morreu é o ano da morte de Yeshua, que a história narra mais ou menos através do ano 30, 31 da era cristã. Então, a lâmpada parou de acender na mesma época que Yeshua morreu e ressuscitou, né? Claro. Então, Arão é nomeado sumo sacerdote. O ministério de Arão é uma sombra do ministério celestial do verdadeiro tabernáculo. Moisés, ele recebeu instruções, é como se ele tivesse visto o tabernáculo celestial. Também deve ter visto o sacerdote eterno, celestial, segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o texto. Salmo 110, 4. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5:10. Tendo sido por Elohim nomeado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 6:19 diz: além do véu, onde Yeshua entrou por nós como precursor, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E também, Hebreus 8, 1, 2.
Ora, o mais importante de tudo, o que temos afirmado é que sim, temos um sumo sacerdote, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor ergueu, não como ser humano. A palavra hebraica para verdadeiro é emet. Essa palavra vem de amã, que significa suportar, confirmar, ser fiel, crer. E de amã vem a palavra hebraica para fé, que é emuná. Por isso, quando está falando aqui, que nós lemos no versículo, fala do tabernáculo verdadeiro, não implica que o tabernáculo terreno não seja real, não seja verdadeiro, mas quando ele diz um tabernáculo verdadeiro, ele está dizendo um tabernáculo eterno. E da mesma forma que há um tabernáculo eterno e celestial, há também o sacerdote eterno e celestial. Assim também o Messias, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Elohim sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse texto nos ensina que depois da ressurreição, o Messias, Yeshua, foi introduzido no sacerdócio celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Tendo, pois, Yeshua, o filho de Elohim, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Essa expressão, né, penetrou nos céus, ou penetrou os céus, faz uma referência à posse sacerdotal de Yeshua, da mesma forma que o sumo sacerdote Arão entrou no ministério através de ter sido empossado. Então, nós podemos dizer que a consagração de Arão foi uma sombra profética da consagração celestial do Messias. Também farás o manto do éfode todo de pano azul. Quando Arão foi vestido, né, com esse manto azul do éfode, já era um ato profético que apontava para o Messias que iria subir aos céus depois da ressurreição. A cabeça de Arão estava acima do manto azul, porém o seu corpo estava abaixo do manto azul. O que isso está dizendo? Que o Messias, que é a cabeça do seu povo, ele está sentado sobre os céus, porém o seu corpo físico está debaixo dos céus.
como ele esteve aqui na terra e como irá voltar aqui na terra, o corpo físico estará. Essa é a representação do manto, da roupa. Porque o ministério levítico, ele fala dos homens mortais. O ministério segundo a ordem de Melquisedeque, em hebraico, Malquitzedek, que significa rei de justiça, baseia-se sobre uma vida eterna. Porque assim se testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Como Melquisedeque é apresentado em Gênesis sem genealogia, é como se estivesse apontando para o eterno. Por isso, o Eterno diz que o ministério sacerdotal do Messias tem que ser segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Tem que ter o caráter eterno. E isso nos ensina que Yeshua não entrou no ministério até que ressuscitasse, porque para ele se tornar imortal, ele tinha que morrer e ressuscitar, para ser colocado como sacerdote após a ressurreição, segundo a ordem de Melquisedeque. Todo o ministério do sumo sacerdote, no caso de Arão, inclui a sua vestimenta, a fala do ministério que o Messias tem desde a ressurreição até agora. Essa que é a razão que a Torá entra com tantos detalhes relativo à roupa do sacerdote. Eu aqui dei uma resumida, né? Não iria fazer todos esses detalhes, mas a Torá desce aos mínimos detalhes. Porque quando a Torá ela repete um tema, é porque ele tem suma importância. O sumo sacerdote, Arão, ele simboliza o Messias no seu ministério celestial. E os filhos de Arão simbolizam os filhos do Messias, que serão os seus discípulos. Eles também receberam um ministério sacerdotal, também segundo a ordem de Melquisedeque. E é importante a gente entender e estudar essas sombras para podermos entender a função, a nossa função no tabernáculo oficial. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes, elas serviam para três coisas. Primeira, para a glória. Segundo, para esplendor, né? Era uma coisa riquíssima. E terceiro, para a consagração do ministério sacerdotal. O sumo sacerdote, ele tinha 8 vestes. Nas Escrituras, o número 8 é um número especial, né? Simboliza o sobrenatural entrando no natural. É provável que é nesse dias que os novos céus e nova terra virão, depois do 7º milênio, depois de Adão. O 8º dia é o dia do Brit Milá, da circuncisão, que o judeu, a criança judia, faz um pacto com
a sua carne diante de Deus. 8 pessoas foram salvas na arca do dilúvio. Então, o número 8, ele tem, né, várias interpretações mostrando a que se refere. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre os ombros, ambos os seus ombros, para a memória diante do Eterno. Como eu já disse, Arão representa o Messias. A gente aprende que sobre os ombros do Messias estão os nomes das 12 tribos de Israel. Isso está nos ensinando que Yeshua levou para o madeiro, sobre os seus ombros, da onde ele andou, né, da cidade até o lugar que ele foi crucificado, ele estava levando o pecado e a morte das 12 tribos de Israel. Mas como Israel é uma nação sacerdotal, ela representa todas as nações. Então, ele estava levando sobre os seus ombros o pecado de todo mundo, que era representado pelas 12 tribos. Isaías 53:11 diz: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. E também, Êxodo 28:15, farás também o peitoral do juízo, de obra esmerada, conforme a obra do éfode, o farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino, torcido, o fará. A gente encontra 2 possíveis explicações para por que chamar, né, o peitoral do juízo. A primeira consta no Talmud, que diz que é chamado assim porque ele faz expiação pela perversão da justiça. E a outra, que ele é chamado peitoral do juízo, porque prova as afirmações que faz através do Urim Tumim, e as suas promessas são verdadeiras. No peitoral, segundo o Rabi Shabbatai Bass, ele diz que as letras, quando as pessoas faziam uma pergunta, as letras que estavam no peitoral se moviam de forma a dar a resposta. E vestirá com eles a Arão, teu irmão, e também os seus filhos, e os ungirá, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Tudo isso também se passou com o Messias. O 4º passo para iniciar o ministério sacerdotal é apresentar os sacrifícios diante do Eterno. Imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da consagração, da congregação. E Êxodo 29:21, tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele,
para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. O que está dizendo aqui? Que as vestes, por exemplo, quando um filho de um sumo sacerdote ia sumir, não precisava fazer esses sacrifícios novamente, porque a roupa ela já era ungida, então ele pondo a roupa ungida, ele já estava ungido, não precisava fazer para cada filho o sacerdote. As roupas, elas ficavam já consagradas. Então, à medida que ia se escolhendo os novos, né, os próximos sumos sacerdotes, não precisava do sacrifício. A própria roupa já o santificava. Tudo indica que não se derramou unção sobre o filho de Arão, que assumiu quando ele morreu. Quando ele assumia o lugar do seu pai, a roupa ungida o consagrava automaticamente. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nela e consagrados nelas. Êxodo 29, 29. Moisés fez tudo em conformidade. Subiram o Monte Or, à vista de toda a congregação. Moisés tirou as roupas sacerdotais que Arão vestia e as colocou em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto da montanha. Alô? Esse era o tempo necessário para se iniciar o ministério sacerdotal levítico. No livro de Ezequiel, que fala do milênio do Messias, quando o templo for restaurado, nós podemos encontrar todos os sacrifícios estabelecidos na Torá que foram dados a Moisés, menos o da tarde. É provável que foi omitido porque nessa hora foi a hora da morte de Yeshua, como fala em Ezequiel 46, 13, 15. A palavra hebraica para árduo, né, trabalho árduo, é avodá. Essa mesma palavra, ela significa servir a Deus. Trabalho árduo e servir a Deus são sinônimos. O que muitas vezes a gente aplica à ciência, aos negócios, pode ser aplicado também na vida com Deus. Alcançar uma forma de crescimento espiritual requer esforço, requer rituais diários. A pessoa, como imagem de Deus, que crê num Deus único, que crê no amor
ao próximo, vale muito pouco até que ela transforme esses hábitos em hábitos de ação. Não adianta aquilo que você... só na sua mente. Se você não transformar em ação, é muito pouco. E depois de transformar em ação, ele tem que ser transformado em hábitos do coração. Acho que todos nós podemos lembrar de algum momento na nossa vida que nós tivemos uma grande ideia, um pensamento transformador, um vislumbre de um projeto que poderia mudar as nossas vidas. Mas passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, o pensamento é esquecido. Ele se torna uma memória distante. As pessoas que mudam o mundo, seja com uma pequena ação ou aquelas que transformam de uma forma grande o mundo, elas pegam as experiências de pico das rotinas diárias e transformam os detalhes importantes numa disciplina de trabalho árduo ao longo do tempo. A grandeza da Torá é que ela pega esses ideais elevados, essas visões, essa fé, e transforma isso em padrão de comportamento. O nome halahá, que quer dizer rota, regras, para seguirmos, para estarmos de acordo com a Torá, ela envolve um monte de rotinas. E elas têm o poder de reconfigurar o cérebro. Elas têm o poder de disciplinar a nossa vida e também de mudar a forma que agimos. Muito do judaísmo pode parecer, para alguns, algo assim, meio entediante, banal, às vezes vulgar, repetitivo, rotineiro, colocado detalhes excessivos e até desprovido de inspiração. No entanto, é exatamente isso que acontece com quem escreve um romance, com quem compõe uma sinfonia, com quem dirige um filme, com quem pega um aplicativo e aí o aperfeiçoa, ou quem constrói um negócio de bilhões. Tudo é uma questão de muito trabalho, de atenção concentrada e de rituais diários. Você escala uma montanha e olha para baixo. Você está salvo do perigo. Você já escalou, está lá em cima e olhou para baixo. O teólogo Rudolf Otto, ele definiu o sagrado como um mistério tanto aterrorizante quanto fascinante. A gente fica maravilhado com a presença de algo maravilhoso. Mas são só experiências. Permanece na memória,
mas não faz parte da nossa vida cotidiana. Elas não afetam aquilo que nós fazemos ou aquilo que nós nos tornamos. Mas a Torá, ela trata de nos transformar em pessoas tão criativas que a nossa maior criação será a nossa própria vida. E isso precisa de rituais diários, orações, estudo das Escrituras, celebração do Shabat, celebração das festas bíblicas, o que comemos, a maneira como nos comportamos no trabalho, em casa, a coreografia da santidade. E esses rituais têm efeito. Agora, a gente sabe, por meio dos exames de PET scan, que exercícios espirituais repetidos reconfiguram o cérebro. Já é provado pela ciência. E isso nos dá uma capacidade maior de adaptação. Isso pode nos tornar mais gratos. Isso nos dá uma confiança maior em Deus, no Deus Criador. Isso molda a nossa identidade. Isso pode moldar a forma como agimos, como falamos e até como pensamos. O ritual é para a grandeza espiritual, o que é da mesma forma para quem pratica, por exemplo, um jogador de tênis. Se ele não tiver o ritual diário dele, ele nunca vai se destacar como um jogador de tênis. Da mesma maneira, o romancista, os relatos financeiros que, por exemplo, o Warren Buffett deve ler, ele tem a rotina dele para executar e se destacar no meio de uma multidão. Eles são a pré-condição para as grandes realizações. Servir a Deus é avodar, trabalho árduo. Se você busca uma inspiração repentina, eu preciso fazer algo, Deus me inspira, mude isso. Trabalhe nisso todos os dias, durante um ano, ou, se precisar, durante uma vida. E só assim que acontece. É como todo jogador de golfe diz, quando questionado, não sei se vocês já viram uma entrevista, ele vai dizer o seguinte: tive sorte, mas o engraçado é que quanto mais eu pratico, mais sorte eu tenho. Quanto mais você busca alturas espirituais, mais você precisa do ritual e da rotina. Tetzavé é a única porção que não contém a palavra Moisés. Pela primeira vez, o herói, o líder, o libertador, o legislador, está nos bastidores. Em vez disso, o foco está no seu irmão mais velho, Aaron, que, em toda a história, ele está quase sempre em segundo plano. Na verdade, essa paraxá
ela é dedicada a Arom pelo papel que Moisés não ocupou. Por quê? Será que existe algum significado para essa ausência de Moisés nessa paraxá? Eu pensei em duas possibilidades. A primeira é a rivalidade entre irmãos, hostilidade entre irmãos. Essa história ela é contada 4 vezes em Gênesis, entre Caim e Abel, entre Isaque e Ismael, entre Jacó e Esaú, e entre José e seus irmãos. Existe um padrão nessas narrativas, como cada uma termina. Caim e Abel, sabemos, termina com assassinato. Isaque e Ismael, embora eles tenham crescido separados, eles são vistos juntos no funeral de Abraão. Acredito que deve ter havido alguma reconciliação, embora isso não é dito claramente, mas nas entrelinhas deve ter havido uma reconciliação. Jacó e Esaú se encontraram, se abraçaram e cada um foi por um caminho separado. José e seus irmãos são reconciliados e vivem juntos em paz, José bancando a comida, a terra e a proteção. Convivência na família não é algo simples. Frequentemente é repleto de conflitos. No entanto, lentamente, quando os irmãos começam a aprender algo ali, Gênesis termina. Mas não é o fim da história. Há um 5º capítulo, a relação entre Moisés e Arão. Pela primeira vez, aqui, não há indícios de rivalidade entre os dois irmãos. Eles trabalham juntos desde o início da missão. Eles foram juntos conduzindo os israelitas à liberdade. Eles se dirigem às pessoas juntos. Eles ficam juntos quando vão confrontar Faraó. Eles realizam sinais e maravilhas juntos. Compartilham a liderança do povo juntos. Pela primeira vez, os irmãos funcionam como uma equipe. Cada um tem dons diferentes, cada um tem talentos diferentes, funções diferentes, mas sem hostilidade, cada um completando o outro. Como que isso é diferente, né, da história entre irmãos em Gênesis? A gente pode pensar que Arão teve muitos motivos para não se alegrar com o retorno de Moisés, né? Os irmãos, eles não cresceram juntos. Moisés foi adotado pela filha de Faraó e foi criado num palácio egípcio. Eles não estiveram juntos durante o sofrimento dos israelitas, porque Moisés temeu por sua vida e fugiu para Midian, como diz a palavra. Além disso, Moisés era o irmão mais novo. E era Arão, que estava prestes a se tornar o líder do povo. No passado, sempre que o mais jovem pegava algo
que o mais velho acreditava ser dele, era ciúme e briga. E Deus garante a Moisés, quando Arão te ver, ele se alegrará. Êxodo 4,14. E aconteceu. Moisés e Arão eram bastante diferentes, tanto em temperamento quanto em função. Moisés era um homem de verdade. Arão era um homem da paz. Não pode haver uma nação se ela não for inspirada por uma visão. Mas sem paz, não há nação para inspirar. Arão e Moisés, os dois ali eram necessários, cada um no seu papel. Às vezes havia uma tensão, mas o tempo todo eles trabalhavam junto, cada um respeitando o dom do outro. No Talmud, no capítulo Shemot Rabbah, diz o seguinte: os irmãos se beijaram quando se encontraram. Isso significa que cada um se alegrou com a grandeza do outro. O fato de Arão não invejar o irmão mais novo, e, pelo contrário, se alegrar com a sua grandeza, é o que o tornou digno de ser o sumo sacerdote. Então aconteceu, medida por medida. Assim como Arão abriu espaço para o seu irmão mais novo liderar, Deus abriu espaço para Arão liderar. É assim que funciona. E é por isso que Arão é o herói dessa paraxá. E pela primeira vez, ele não é ofuscado por Moisés. Quem é o homenageado? Quem é homenageado? Perguntou Ben Zoma. Aquele que honra os outros. Arão honrou seu irmão mais novo. E por isso que é dito a Moisés nessa paraxá: faça vestimentas sagradas para seu irmão Arão, para dar-lhe honra e esplendor. A história de Arão e Moisés é exatamente onde a fraternidade entre irmãos atinge as alturas. E esse é o significado do Salmo 133, que faz uma referência a Arão com suas vestes sagradas. Quão bom e agradável é quando irmãos vivem em unidade. É como se o óleo precioso fosse derramado na cabeça, escorrendo na barba de Arão, descendo na gola de suas vestes. Foi graças a Arão e a honra que ele deu a Moisés que finalmente os irmãos aprenderam a viver juntos em união. Mas existe uma segunda possibilidade. Podemos responder sempre com compaixão, com bondade e com amor. Podemos nos tornar a azeitona que, quando esmagada, produz o óleo puro que alimenta a luz da santidade. Quando coisas ruins acontecem a pessoas boas,
aí a nossa fé é desafiada. E Abraão perguntou: o juiz de toda a terra não fará justiça? Moisés perguntou: por que o Senhor fez mal a esse povo? No entanto, no final, a pergunta errada é: por que isso aconteceu logo comigo? Que oro, que respeito? Nunca saberemos. Não somos Deus, e acho que nem é bom tentar ser. A pergunta certa é: visto que isso aconteceu comigo, o que Deus quer me dizer? Para isso, a resposta não é só um pensamento, mas uma ação. É curar o que pode ser curado, seja medicamente, no caso do corpo, psicologicamente, no caso da mente, e espiritualmente, no caso da alma. A nossa tarefa é levar luz aos lugares escuros da nossa vida e da vida dos outros. Esmagados como azeitonas, temos que irradiar luz. E nem tente imaginar que isso é fácil. É necessário um ato supremo de fé. Mas é precisamente nessa hora que sentimos o poder da fé para mudar vidas. Da mesma forma que a arte pode transformar a dor em beleza, a fé pode transformar a dor em amor e em uma luz que abençoa. Shabbat Shalom. Continuando o que eu falei no início, eu gostaria de honrar o Luiz Flávio para subir até aqui e ler o livro de Deuteronômio 25, 17 a 19. A escada é ali. Ó. Luiz, a escada é aqui. Ó. Shabbat Shalom a todos. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito.